noite, São Paulo, boa noite, Brasil, 7 horas em ponto. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Bola, o programa multiplataforma da Rede TV. Aqui, futebol, porrada e bomba na linguagem do torcedor. Você faz com a gente esse programa. Bibiana Bonson está aqui com a gente. Muito boa noite. Quais são os assuntos do programa de hoje, Bibi, que está realmente pegando fogo? Boa noite, Ed. Olá, meu povo. Segunda-feira a gente ama, porque tem muita polêmica para ser debatida por aqui. A gente vai falar do clássico entre Corinthians e São Paulo. Falaremos também do lance polêmico dessa rodada, aliás, dos lances polêmicos dessa rodada. O VAR foi protagonista deste campeonato. A gente vai falar ainda também da confirmação do banimento do Del Nero, entre outros assuntos. É isso, André? É isso mesmo, Bibi. Vocês podem participar conosco, né, Ed? Manda a bola! Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter. Participem mandando a hashtag Papo de Bola e também no WhatsApp, que é o número que está aí na tela. Vocês podem mandar fotos assistindo a gente e as suas participações. Tem muita gente falando que o Alexandre Pato pipocou. Mande a sua opinião que eu vou ler aqui para todo o Brasil. É nóis, Brasil! Primeiro assunto dessa segunda que tá realmente muito quente. É mais uma derrota tricolor na Arena do Itaquera. Hein? Que coisa! 12 jogos, 9 derrotas no Itaquerão. Aí o torcedor tem que aguentar, né? Porque quem sofre é o São Paulino hoje, né? Olha só os memes dessa segunda-feira. CPF na nota, vai! Não é fácil não. Ser freguês é brincadeira. Olha lá. Obrigado, volte sempre. O cliente sempre tem razão, né? O Corinthians tinha colocado nada muda no Twitter dele também. Que coisa, olha lá. Olha lá, nada mudou, olha lá. Nada mudou. E isso é ruim para um time que é grande, né? Como o São Paulo, que é gigante, na verdade. Você ficar muito tempo sem ganhar de um outro, né? Grande também. Isso cria uma rivalidade imensa. O pessoal vai trabalhar com a cabeça. Tem gente até que se mata, né? Se morde todo. Passa mal, né? Passa mal, enfim. Ou inventa pro chefe no dia seguinte, tô passando mal. Não tô legal. Olha, e isso tá acontecendo hoje com o São Paulo. O São Paulino hoje não aguenta mais perder do Corinthians, gente. Que coisa. Pergunto pra você, Bibiana, em 15 segundos, o que acontece com o tricolor nos grandes jogos? Pelo amor de Deus. Tem uma questão psicológica de quando você perde um jogo atrás do outro, quando você não consegue vencer na casa do rival, né? Clássico é uma atmosfera diferente, mas acho que em especial essa derrota é porque o São Paulo tá muito mal, tá tendo muita dificuldade e o Cuca vai ter muito trabalho também ao longo da competição para ajeitar esse time. Então sentir... eu senti, eu vou guardar, guardar. Sente pra você e leva pra casa, pra não tomar amarelinho, porque aqui hoje o VAR tá demais, hein? O VAR tá complicado, eu ia dar um amarelinho pra Bibi, mas escapa. André, você concorda com ela? Esse lance de superstição realmente é complicado, o time vai com essa carga ruim lá pro Itaquerão e aí não ganha nem ferrando. Tem essa carga, né, Ed? O Cuca mesmo disse que ele tinha treinado o time para todas as questões táticas, mas também o psicológico, por nunca o São Paulo ter vencido lá. Desde 2005, nos 30 clássicos que o São Paulo disputou até aqui, apenas uma vitória. Acho que esse dado é muito impressionante e muito difícil para a torcida São Paulina, Ed. Que coisa. Bibi, o que tá faltando pro São Paulo? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Quem sofre, você que é jogador de futebol, deixa eu dar um toque aqui, porque eu sou torcedor de arquibancada, eu vou lá na arquibancada também. Então assim, a gente prefere qualquer coisa, não ser campeão do título que você tá disputando, mas não perder pros grandes da sua cidade. Não é assim? Você que mora em Minas, no Rio, não é assim? Eu prefiro perder o campeonato que perder pro Corinthians, pro São Paulo. Isso o torcedor não aguenta mais. Isso gera uma crise. Perder um clássico como esse, que o São Paulo, né, jogou, que nem vocês disseram, uma porcaria. Gera crise, o São Paulo já tá... O Corinthians já passou o São Paulo, nós vamos falar isso no próximo tema. É crise pro São Paulo, Bibi? Já estamos aí? Não dá crise, porque tem que avaliar de uma maneira mais ampla, eu acho, né? É um São Paulo que ainda tá tentando entender o seu elenco, é um treinador que também está tentando entender, e a gente está comparando com o Corinthians, que já está bem clara a ideia do Carille, que os jogadores já também se conhecem melhor, em especial essa defesa que está bem fortalecida também. Eu acho que não gera crise, mas acende um alerta para o entendimento do que o São Paulo almeja, afinal, no Campeonato Brasileiro. Vai ter que fazer muitos ajustes, fez contratações pontuais, mas não estão surtindo efeito aí. Eu acho que, em especial, bate uma frustração. A gente falou do VAR, né? A gente falou do VAR e agora, enquanto a Bibi estava dando o seu pitaco aqui sobre a situação do Corinthians e do São Paulo, você viu ali que o Hernandes acabou sendo expulso num lance muito polêmico. A gente vai falar muito do VAR, inclusive, desse lance aí, porque depois, com o VAR, o juiz voltou atrás. O Hernandes seria expulso injustamente. Mas voltando no tema, você acha que realmente pode gerar crise o time ficar perdendo nessa situação? Porque
até a semana passada o Corinthians era uma porcaria. Hoje já tá em terceiro lugar, André. O Corinthians nos últimos 3 jogos não sofreu nenhum gol. Que Falei é que o aquela Carille qualidade defensiva do Carille. É o Carille. Eu acho que mais do que a derrota, que foi 1-0, o São Paulo poderia até ter empatado em um lance de bola parada, enfim, foi a postura do São Paulo, né? Tem um lance de uma dividida, são 4 divididas, o Corinthians ganha todas as divididas e o Alexandre Pato, ele teve a hombridade depois do jogo de assumir que foi muito mal, que ele deveria ter jogado melhor, que ele não fez a pré-temporada, que não tá bem fisicamente. Foi legal essa atitude dele, mas a atitude do São Paulo em si, de perder as divididas, de entrar com o pé mole, isso acho que pega mais pro torcedor, Ed. E na internet, o pessoal tá também cutucando o Pato aí? Tem muita gente brava com o Pato aqui. No Twitter, o Eduardo Carvalho mandou: o Pedrinho é um monstro sagrado. Ele tá nos acompanhando lá em Santa Catarina. Muito também, concordo. Leonardo Daniel mandando um abraço lá de Santa Catarina. O Alice Guimarães falando que o Fábio Carille deu um nó tático no Cuca e o São Paulo é um time sem raça. Essa é a maior reclamação da Sempre torcida. defendi o Fábio Carille aqui, eu gosto muito desse. Esse cara tem personalidade, esse cara realmente assume quando o time tá ruim, não tem papa na língua ali e assume realmente o erro. Então por isso eu acho que os caras caem na dele e vai bem. Bibi, você acha que o Cuca também precisa, o quê? Precisa ter essa... porque é difícil lá, né? O Cuca tá chegando numa situação complicada, não tá conseguindo arrumar a casa, por quê? Tudo que ele tentou não deu certo, em especial no jogo contra o Corinthians, a gente tava olhando para um Corinthians dessa defesa sólida que a gente vem falando. Então o São Paulo tinha 2 opções. Ou ele tentava na bola parada, que chegou muito próximo, né, como nesse lance que o André destacou, ou ele tentava alguma coisa pelo meio campo, mas ele não tinha criatividade, ele não tinha essa leveza, ele não tinha essa movimentação. E acho que o entendimento de como o Cuca tá usando o Alexandre Pato, o Pato não tem conseguido entregar o que o Cuca espera, que era muito mais do papel da referência, e isso tá faltando. Ele tentou, né? Ele começou ali como centroavante, ele falou até que ia fazer um quadrado com o Vitor Bueno, o Everton, o Antony, mas o Pato não rendeu. Depois foi pra ponta esquerda, o Fagner, tem até alguns memes do Fagner, colocou o Pato no bolso e aí prejudica também, porque se ele não conseguindo ofensivamente ajudar, também não marcando lateral, é difícil, né? Quem agradece é a torcida do Palmeiras, obrigado Pato por não ter, né, ido pra nós lá, porque vou foi falar quase, hein? Não tá quase, mas não tá jogando nada pra fazer isso, continua aí no São Paulo. Outro tema que eu quero levantar aqui, o Corinthians subiu 5 posições, foi para o 3º lugar, até outro dia todo mundo só dava pau no Corinthians, só criticava. Quero saber, André, Corinthians é time para brigar pelo título ou para pensar só numa vaga na Libertadores? Aonde o Corinthians vai parar? Ed, inicialmente no Brasileiro eu apostava em Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Se o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, vai ficar só com a Sul-Americana e com o Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que dá pro Carille focar mais e tentar disputar o título. Mas a princípio, eu diria que ele disputa uma vaga na Libertadores. E você, Bibi? Eu acho que vai depender muito dessa parada da Copa América, com essas peças de reposição aí do Carille também, né? A chegada do Everaldo nesse time, se ele conseguir encontrar algumas soluções mais criativas nesse setor ofensivo também. Mas, olhando para a defesa, os números são ótimos, né? Foi a 3ª vitória já do Corinthians seguida sem sofrer gols. Nesse último jogo a gente teve 32 desarmes e 18 bolas roubadas. Ok. Então, são números muito bons, muito impressionante, de um time bem forte. E o forte. Manuel jogou muito bem. Na minha opinião, Oscilou é o seguinte, em alguns momentinhos, mas ele mas era tá muito melhor, tá criticado melhor. antes. é verdade. né? Na minha opinião, o Corinthians precisava realmente de um tempo, o Carille precisava acertar, ele disse isso, que a parada da Copa América ele ia pôr o Corinthians nos eixos, então até semana passada até disse aqui, eu acho que o Corinthians não chega não lá, até a Libertadores. Eu acho que pra vaga da Libertadores ele vai. Agora, o título é meio complicado porque o Verdão também tá deslanchando, tá difícil. Mas eu acho que é o seguinte, é o que eu falo, o Carille... clubismo, Hoje a realidade é essa, Brasil. Libertadores do Hoje segundo semestre, o Palmeiras vai focar também na Libertadores e em outras coisas também. vai focar, tem time pra focar. Mas o então time fica reserva tranquilo. não tá indo bem não, né? Tá indo bem, na sua opinião. Eu acho que tá muito bem, é só treinar. Ó, é o seguinte, o VAR, que nós falamos ali, outro que eu gosto pra caramba, esse Hernandes, quase foi expulso injustamente, o Hernandes do São Paulo, porque o VAR voltou a causar polêmica, nesse caso ajudou. Agora, o Palmeiras, por exemplo, venceu por 1-0 o Botafogo, mas o Fogão pede que o jogo seja anulado. Olha que loucura, tudo por causa da atuação do árbitro de vídeo. André, você tem 15 segundos. É chororó do Botafogo, o jogo tem que ser anulado. O que você poderia acrescentar para nós nessa polêmica? Porque o Botafogo já até entrou com representação lá, segundo, vai acabar com o jogo mesmo. Tem várias questões jurídicas, eu acho que o Botafogo tá certíssimo em buscar os seus direitos, né? O Botafogo até fala na regra 5 da FIFA
que a decisão tomada foi um erro de direito, não um erro de fato. A gente vai ver depois os lances se o árbitro autorizou ou não. Botafogo está no seu direito e aí a briga vai para os tribunais, assim como o Paulista do ano passado foi. Bibi. Olha, sem dúvida foi um erro protocolar, foi um erro de protocolo, porque de fato a falta existiu, o lance se tornou justo com a questão do VAR, porém, pelo protocolo, errou. Agora, tem outra questão também no caso do Botafogo, meu tempo vai acabar, mas eu posso falar? Eu posso pedir aqui um recurso para continuar falando no tempo? Dá licença, atenção. Só para concluir. Atenção, fui acionado, ela pediu um tempo. Pede pro nosso VAR aí se ela pode continuar. Aí o nosso VAR. Tá, só pra concluir o raciocínio. Ele tá olhando. Sei não, hein? Atenção. Tá. Atenção, ok. Pode. Autorizado. Assim, ó, o pedido do Botafogo é justo porque ele se sentiu lesado, porém a regra não vai proteger, porque o que fala a regra? O protocolo diz que não pode anular jogo por decisão de revisão, então nesse caso não poderia. Além do mais, o erro também desse árbitro foi porque a decisão não pode ser alterada depois do jogo ser reiniciado, e ele reiniciou o jogo ali. Só pode ser alterada quando é reiniciado se é em caso de expulsão ou do árbitro então, vamos ver confundir um jogador com o outro. Porque tem uma imagem, né? Uma imagem que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, da Federação Paranaense de Futebol, tá aí, a gente colocou até um destaque na imagem, supostamente autorizando o goleiro do Botafogo, o Gatito Fernandes, a fazer a cobrança da falta, o que inviabilizaria a utilização do árbitro de vídeo. E o resto é aquilo que a Bibi falou, né? Vale, não vale, porque você vê, fica claro, Brasil, eu sou palmeirense fanático, doente, morro por esse time, mas eu tenho uma coisa... Ele dá o amarelo. É nítido que ele volta, ele autoriza pra mim. Ele né? deu o amarelo, o jogo é reiniciado. Ele deu o amarelo por simulação pro Daverson. Aí alguém fala, peraí, tem que conferir. Exatamente, e aí, e essa imagem é nítida. Agora, o árbitro é o único que pode dizer lá, se for chamado pro tribunal ou não, pra onde ele for, ele vai dizer isso. Se ele realmente disse, não, eu autorizei e fui acionado lá pra cima. Eu duvido que ele vai fazer isso, senão ele vai estar assumindo o erro. Mas a imagem é clara. Ou seja, o que o palmeirense hoje quer saber, né, que tá meio assustado com isso, vai pro tapetão, vamos perder esses pontos, porque o pessoal tá apavorado. O Ed, vai perder os pontos? Não sei, a Bibi tem informação. Vai perder, Bibi? Não, há a possibilidade, porque né, ainda a questão tem que ser apreciada e tal, mas por conta do que eu mencionei, que o protocolo diz que não pode anular jogo por decisão de revisão, então essa questão da arbitragem não anularia o jogo, eu acho que não vai acontecer, tá? E outra coisa, a CBF divulgou alguns números recentes com relação à implementação do VAR também. Nesses 50 jogos em que o VAR foi utilizado aí, de 35 lances que foram revistos, 30 o juiz mudou a decisão, tornando então a partida mais justa. A gente reduziu o número de cartões amarelos também. Então, assim, eu acho que a CBF está vendo com bons olhos esses resultados do VAR. E há uma questão política, a gente tem que levar isso em consideração. Que notícia boa também para o árbitro não também apitar mais jogos. Uma notícia muito boa que a Bibi vem nos passar, porque justamente a gente tem se vai uma porcaria. Eu não gosto do VAR, não gostava, agora entendeu? Não é porque ele deu esse gol pobre que eu vou falar. Mas eu queria saber de você, André. Com essas decisões aí, esse levantamento, você acha que o VAR realmente está ajudando no Brasileirão? É o momento de ficar mesmo e a gente ter um pouco de paciência? O que você acha disso? Eu gosto do VAR, eu acho que é justo, mas em alguns lances de interpretação, a gente vai até falar do pênalti no Santos, no Rodrigo, no pênalti no Gabigol no Flamengo, em alguns lances de interpretação, a arbitragem ainda precisa saber como levar, precisa de treinamento, lembrando que os nossos árbitros não são profissionais. E vale lembrar que nesse pênalti aí no senhor Daverson, o pênalti existiu. Quando ele pulou, até xinguei, tava assistindo o jogo, falei, pô, mas cara, para de pular, meu, faz o gol. O Gabriel admite também. E ele pisa, ao término do jogo, mostra. O Gabriel admite a questão do pisão, mas também fala, futebol é de contato. Foi sem querer. Se a todos os jogos ter que parar por conta de um contato, muitos pênaltis vão ser identificados, muitas faltas vão ser identificadas. Mas então, atrapalhou. Foi o Gabriel que falou? Foi o Gabriel, zagueiro. Fecha aqui pra mim, deixa eu falar com o Gabriel. Gabriel, vem cá, deixa eu falar com você aqui. Contato é contato, pisão é pisão, meu irmão. Você pisou no tornozelo, quase deu né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Tá? Vamos pensar numa coisa. Que outra, não foi o árbitro que pediu, que ele reclamou na saída do gramado que foi o árbitro que pediu. Não foi. O árbitro foi induzido pelo pessoal que estava lá em cima. Na hora o Daverson fica reclamando, pede, e ele nem dá bola. Depois eu xinguei o Daverson de pipoqueiro. E o primeiro entendimento do árbitro é simulação. Tanto é que ele dá o amarelo pro Daverson. Beleza, já conversei com o Gabriel, ele entendeu, pediu desculpa. Beleza? Tamo junto aí, Gabriel. Tem essa não. Então, tamo junto. Terminou nesse fim de semana o campeonato italiano que você viu aqui na Rede TV. Foi bacana, hein? A Juventus, foi campeã faz tempo. O Napoli, vice-campeão, também faz tempo. A briga ficou por conta da vaga na Champions, né? E foi emocionante. O Atalanta e o Inter de Milão ficaram com as vagas. O Milan está fora. Dá para acreditar? Milan, poderoso. Aliás, o Milan, né, não vai para a Champions desde 2014. Ficou só com a vaga na Liga Europa, que seria uma espécie de Copa do Brasil aqui. André, é isso, André? Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, beleza. O Milan, que tem muito torcedor no Brasil, perdeu a força no futebol italiano? Ed, perdeu. O Milan, por exemplo, é o segundo maior vencedor do italiano, 18 títulos. É o segundo maior vencedor da Liga dos Campeões, com 7 títulos. Mas o Napoli vai tomando esse protagonismo. Tanto o Milan como a Inter de Milão, a Roma e a Lazio também. Lembrando que o senhor Lucas Paquetá deu tapa na mão do árbitro. De novo? Desfalcou aquela vez. Desfalcou o Milan nesses 3 últimos jogos, prejudicou o time. Beleza, não te dou amarelo porque eu te interrompi. Você acha que realmente... O que aconteceu com o Milan? É o São Paulo daqui? Não dá pra comparar, mas é uma frustração porque estava entre os principais objetivos dessa temporada a classificação para a Champions League. Isso gera toda uma crise. Aliás, circula já na imprensa francesa também a série do Leonardo, né? O brasileiro que tá por lá, e ele estaria de saída, então, para o PSG, onde também já teve experiência administrativa e também como treinador. Beleza. O Atalanta, né? A Atalanta vai ser a primeira participação dela na Liga dos Campeões. Muito legal a participação. Que bacana, dela quanto mais italiano. time, né? Com potencial, a gente fica contente. Papo de bola de volta com uma notícia importante. A FIFA deu um veredito final sobre o caso Marco Polo Del Nero. Como é que foi, Bibiana? Ele foi banido? Ele já tinha sido banido, aí tentou um recurso agora e a FIFA negou. Ele está, então, não proibido de qualquer atividade relacionada a futebol. Também terá que fazer pagamento de uma multa de 4 milhões, lembrando que ele está envolvido em vários escândalos e uma das acusações é a questão do suborno e corrupção, né? Marim também, aos poucos a gente vai limpando o futebol brasileiro. Que triste. Vamos falar do Santos para desespero do nosso superintendente de esporte e jornalismo digital, Franz Vassek, santista doente, que deve estar com a cabeça muito quente. Já são 3 jogos que o time não marca gols. Depois do empate com o Internacional por 0-0, o Sampaoli veio a público e cobrou José Carlos Pérez, presidente do clube. Ele disse que pede um camisa 9, Brasil, há 5 meses. Bibiana, Sampaoli tem razão de reclamar da diretoria do Santos, meu Deus? Ele pode reclamar quanto ele quiser e é verdade, hein? Eu lembro de várias entrevistas, ele sempre falando do homem de referência. Inclusive, quando olhava para os próprios destaques dos times menores na competição do Campeonato Paulista, ele já falava dessa necessidade. Agora, o Pérez disse o que, André? Olha a minha esperteza, eu vou passar para ele. Esperta ela, hein? Para não tomar amarela, jogou pro André. 15 segundos, André. O Pérez ficou bravo, falou que deu tudo que o Sampaoli pediu, né? Mas eu acho que tem um problema aí do Sampaoli, porque ele pediu, por exemplo, o Cueva, que é um meia peruano. O Santos gastou 26 milhões de reais nele. Poderia não ter pedido o Cueva, que a gente já sabe que no São Paulo não desempenhou um bom futebol, e ter guardado essa grana para trazer um centroavante. Beleza, ó. Tá de olho no Uribe ainda. Então, mas o Uribe já tem 7 gringos nesse time do Santos. Vai trazer mais um, só pode levar 5 para jogo, vai ficar 3 fora. Sendo que ele também não mostrou muita coisa. Vai dar o que falar, hein? Anote aí, quinta-feira, 9h30 da noite, tem Corinthians na Rede TV. Você vai ver tudo o que aconteceu no jogo contra o Deportivo Lara na Copa Sul-Americana. O Timão embarca nessa madrugada para Venezuela. Bibiana, quem está na lista que vai lá para Venezuela? Novidade nessa lista, a gente tem a presença do volante o Matheus Jesus, 22 anos, vai uma estrear? aposta nessa lista, e temos ausência por conta dos jogos da seleção sub-23, seleção brasileira, sem Matheus Vital e sem o Pedrinho. Mas é um jogo, né, mamão com açúcar, tranquilaço, tranquilo, né? Tá garantido. O Corinthians já fez o resultado. Tá garantido. O Corinthians Concorda, vai André? colocar o time titular nessa partida, depois poupa no fim de semana, porque na outra terça-feira tem o Flamengo pela Copa do Brasil, então acho que o Corinthians vai com tudo, com os titulares, na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. 21h30 da próxima quinta-feira, aqui na Rede TV, você acompanha o Timão que vai, nós vamos torcer
torcer aqui para que o Corinthians ganhe esta vaga na Sul-Americana. Vai torcer? Vou torcer pro Lara. Quem tá vendo a gente aí? Vamos lá, rapidinho. Vou mandar rapidinho alguns nomes aqui. Paulo Afonso, o Bruno no WhatsApp, Luiz Carlos Campos, Thiago Oliveira, Carol Zampier e o Sidney Lima. Parabéns pelo programa, show de bola. Estou ligado aqui em Picos do Piauí, mandando meu alô. Obrigado, galera. Um forte abraço para você que teve a paciência, né, de nos aguentar. Amanhã estamos de volta, 10:07, um pouco antes nas redes sociais, 7 horas em ponto. Eu, Bibi e o André aqui comandando esse programa que é muito gostoso, ok? Valeu, fique agora com o Rede TV News. Até amanhã, Brasil. Obrigadão.